cinza médio ou cinza 18%. O nosso fotômetro, aluno, ele não é capaz de ler cores. A única coisa que o fotômetro lê é quantidade de luz que reflete do nosso assunto. E nessa fotometria de luz refletida, nós temos um problema muito grande: a tonalidade da cor do nosso assunto. Por exemplo, vamos pegar um assunto de uma cor amarelo e um amarelo de tonalidade muito clara, um amarelo clarinho. Essa tonalidade reflete muito mais luz do que um amarelo de uma tonalidade mais escura. Só que o fotômetro, como eu disse, não é capaz de interpretar cores, ele interpreta a quantidade de luz que advém lá do nosso assunto, que é refletido lá do nosso assunto. Então nós temos um problema aí na nossa fotometria. O fotômetro nunca vai ler de forma correta essas tonalidades, porque elas são diferentes. E com isso foi preciso calibrar o fotômetro em um ponto mediano dessas tonalidades. Vamos imaginar uma escala que vá do branco até o preto. O branco é a cor que mais reflete luz e o preto é a cor que menos reflete luz. No meio dessa escala, entre branco e preto, nós temos um tom específico de cinza, porque ao longo da escala de branco para preto, nós temos tonalidades de cinza. Do branco, cinza claro, cinza um pouquinho mais escuro, até chegar no preto. No meio dessa escala, nós temos um cinza mediano, e é chamado de cinza médio, ou cinza 18%, porque ele reflete exatamente 18% da quantidade de luz. Por conta disso, se o meu assunto tiver também um tom médio, ou seja, refletir aproximadamente 18% da quantidade de luz que incide sobre ele, a nossa fotometria vai estar correta, vai estar muito precisa. Porém, se o nosso assunto se distanciar desse cinza médio, tanto para mais claro quanto para mais escuro, nós teremos um desvio, nós teremos um erro nessa fotometria. E quanto mais ele se distanciar, mais intenso vai ser também esse erro. Cartão cinza 18%. Como vimos, aluno, o fotômetro ele é calibrado para o cinza 18% ou cinza médio. Com isso, a Kodak desenvolveu um cartão chamado de cartão cinza 18%, que é esse cartãozinho aqui. Esse cartão tem exatamente a tonalidade do cinza médio, ou seja, ele reflete 18% da quantidade de luz que incide sobre ele. Então ele é um meio da gente tornar a nossa fotometria de luz refletida mais precisa. Vamos supor que nós tenhamos um assunto que reflita muita luz, ou seja, um assunto que tem uma tonalidade muito clara. Nós sabemos que quando o fotômetro interpretar aquela quantidade de luz, ele vai entender que tem muita luz. Mas não é que tem muita luz, é que o nosso assunto é muito claro, reflete muita luz. E, consequentemente, iremos ter um erro na exposição. O assunto que é claro vai ser representado de forma mais escura. E um assunto mais escuro, a câmera vai interpretar, o fotômetro irá interpretar, que tem pouca luz e vai mandar lá abrir o diafragma, baixar a velocidade. E com isso, nós teremos uma foto mais clara, super exposta. Então, o que é escuro vai acabar saindo mais claro. Uma forma de contornar esse problema da fotometria de luz refletida é levar o cartão cinza até o nosso assunto e fazermos a fotometria em cima do cartão cinza, porque ele reflete exatamente 18% da quantidade de luz, do qual todos os fotômetros são calibrados. Então agora não importa mais se o meu assunto tem uma tonalidade muito clara ou muito escura, porque o fotômetro não vai estar lendo essa tonalidade do meu assunto. Ele vai estar lendo a tonalidade do cinza 18% do meu cartão. E a fotometria vai estar bastante precisa. A nossa fotografia não vai estar subexposta e nem superexposta. Modos de fotometria de luz refletida. Normalmente, as câmeras reflex podem alternar entre 3 modos distintos de leitura de luz refletida. Esses modos são matricial, parcial e pontual. No modo matricial, a câmera, o fotômetro, faz a leitura da luz da cena como um todo. Ou seja, tudo que eu estiver enxergando através do meu visor óptico está sendo lido pelo fotômetro. Toda essa luz está sendo lida pelo meu fotômetro. No modo parcial,
eu restrinjo a área de cobertura do meu fotômetro a 8% dessa cena como um todo. Ou seja, eu continuo enxergando a mesma cena, mas o fotômetro está lendo a luz só numa parte dessa cena, em 8% dessa cena como um todo. Claro, ele continua lendo o cinza médio ou cinza 18%, só que ele está numa área mais restrita. Então ele despreza as outras luzes, ele faz uma leitura mais regional, numa parte menor da minha cena. Na fotometria pontual, o fotômetro restringe ainda mais a área de leitura, agora para aproximadamente 3 ou 4% da minha cena como um todo. Vamos entender melhor, aluno, como funciona esses três modos distintos de fotometria: o modo matricial, o modo parcial e o modo pontual. Bom, eu tenho que fotografar esses dois relógios, um relógio branco e um relógio cinza, que tem uma tonalidade mais escura do que o branco. Primeiramente, vamos colocar a câmera no modo matricial. Quando fizermos o enquadramento e fotometrarmos no modo matricial, o relógio branco vai refletir muito mais luz do que o meu relógio cinza. E isso vai levar a um erro de exposição, porque o fotômetro vai interpretar que tem muita luz na minha cena. E com isso ele vai mandar aumentar a velocidade de obturação ou fechar o diafragma. E eu vou ter aí um erro de exposição. Eu vou ter uma foto subexposta, porque na verdade eu não tenho luz demais na minha cena. É que o meu relógio branco reflete mais luz do que o meu relógio cinza. Neste outro exemplo, temos agora um relógio preto e um relógio cinza. Novamente, vamos fazer a fotometria no modo matricial, onde a câmera, o fotômetro da câmera, vai ler a luz dessa cena como um todo. O preto, ele reflete muito menos luz do que o cinza, e o fotômetro vai interpretar que nós temos pouca luz na nossa cena e vai nos mandar abaixar a velocidade de obturação ou abrirmos o diafragma. E com isso nós teremos uma foto agora, ao contrário da outra que ficou subexposta, teremos uma foto super exposta, porque o fotômetro está interpretando que não tem luz na cena, que tem pouca luz na cena. E não é verdade, a quantidade de luz é exatamente a mesma do exemplo ou da fotografia anterior, só que agora o preto reflete menos luz, nos levando a um erro de fotometria. Vamos voltar novamente, aluno, para o nosso relógio cinza e o nosso relógio branco. No exemplo anterior, nós fizemos essa fotografia com a fotometria matricial, ou seja, o fotômetro leu toda a quantidade de luz da minha cena. Vamos utilizar agora ou o modo pontual ou o modo parcial. E aí o fotômetro vai restringir a área de cobertura para, se for no caso pontual, 3 ou 4% do quadro fotográfico, ou o modo parcial para 8%. A restrição dessa área de cobertura é sempre para o centro. Então isso significa que nós temos que apontar o centro da nossa câmera para o nosso assunto que vai ser feita a fotometria. Então a gente observa que o centro da câmera estaria apontando bem aqui. Então nós vamos apontar o centro da câmera para o relógio cinza e vamos proceder à fotometria em cima do relógio cinza. Quando o fotômetro fizer a leitura, nós vamos regular ou a velocidade ou a abertura de modo a levar o ponteiro do fotômetro até o centro da escala. E aí a fotometria vai estar bastante precisa, porque o fotômetro lê 18% da quantidade de luz e nós temos um assunto que reflete aproximadamente 18% da quantidade de luz. Então nós já ajustamos a exposição. Vamos agora fazer o enquadramento novamente, pegando os dois relógios, e é bem provável que nesse momento o ponteiro do fotômetro saia do meio da escala e vá em direção ao sinal de mais, dizendo que tem muita luz na nossa cena. Mas nós sabemos que a condição de luz não mudou, a quantidade de luz continua a mesma, mas agora o fotômetro está lendo também o relógio branco, ele também está lendo a quantidade de luz que está refletindo do meu relógio branco e está aí indicando uma superexposição. Neste caso, nós não vamos mais mexer na fotometria, nós já sabemos que a fotometria está regulada adequadamente para o cinza médio. Quando tomarmos essa fotografia,
a exposição vai estar bastante correta. Vamos tomar novamente como exemplo o nosso relógio preto e o nosso relógio cinza. Na fotografia que fizemos com esses dois relógios, nós utilizamos a fotometria matricial, onde o fotômetro leu toda a luz da cena e levou a fotografia a uma superexposição. A fotografia ficou clara, ficou super exposta. E o porquê disso? Porque o preto reflete menos luz do que uma tonalidade mais clara, do que o cinza médio, por exemplo. Nesta fotografia, vamos restringir novamente a área de cobertura do fotômetro. Vamos colocar para pontual ou parcial. Vamos apontar o centro da câmera para o relógio cinza e vamos fazer a fotometria no relógio cinza, desprezando assim as outras luzes ou as outras reflectâncias que estão presentes na minha cena. Regulo novamente a exposição, apontando a câmera para o relógio cinza. Depois refaço o meu enquadramento e imediatamente você pode perceber que o fotômetro vai apontar para o sinal de menos, dizendo que tem pouca luz na minha cena. E na verdade a condição de luz não se alterou, a condição de luz é a mesma. Mas o que acontece é que o fotômetro agora também está enxergando o relógio preto, que reflete pouca luz. E por isso ele está indicando uma subexposição. Mas não devemos nos preocupar com isso nesse momento, pois a fotometria já foi realizada em cima de uma tonalidade de cinza, aproximadamente de cinza médio ou cinza 18%. E quando tomarmos essa fotografia, a exposição vai se mostrar bastante precisa. Vamos a mais um exemplo, aluno, de modos de fotometria. Vamos imaginar que eu estou numa cena onde eu tenho duas condições de luminosidade diferentes. Uma área de menor luminosidade e uma área de maior luminosidade. Se eu apontar a minha câmera e tirar uma fotografia com o fotômetro estando no modo matricial, o fotômetro ele vai fazer uma leitura de toda essa luz da cena, das áreas mais escuras e das áreas mais claras, e tirar uma média disso daí. E nós não vamos ter uma exposição correta nem nas áreas de menor luminosidade e nem nas áreas de maior luminosidade, porque o fotômetro tirou uma média disso tudo. Vamos então restringir a leitura para pontual ou parcial. E eu quero expor corretamente aquela área lá no fundo, aquela área que tem uma maior luminosidade. Então, novamente, eu aponto a minha câmera para aquela área de maior luminosidade e procedo a fotometria somente naquela área. Eu ajusto a exposição, ou seja, a velocidade do obturador e a abertura do diafragma, enquanto a câmera estiver apontando para aquela área de maior luminosidade. Feito isso, nós vamos reenquadrar a nossa cena e tomar a fotografia. E com isso, aquela área onde foi feita a fotometria vai se mostrar exposta corretamente. E a área de menor luminosidade vai se apresentar escura, vai se apresentar subexposta na nossa fotografia. Vamos agora fazer o inverso. O que me interessa é a área de menor luminosidade. Então agora eu aponto o centro da minha câmera para essa área de menor luminosidade. E eu vou encontrar aí a abertura de diafragma e a velocidade de obturação correspondente para essa condição de luz. E como o fotômetro está restrito para pontual ou parcial, ele não está lendo aquela maior quantidade de luz lá do fundo da minha cena. Então eu faço a fotometria nessa área de menor luminosidade, ajusto a exposição, faço o meu enquadramento e tomo a fotografia. Esta fotografia vai estar exposta corretamente nessa área de menor luminosidade. Só que na área de maior luminosidade, essa fotografia vai estar estourada, ela vai estar super exposta. Então foi aquilo que eu disse no decorrer dessa aula. Eu tenho que fotometrar aquilo que me interessa. E como eu tenho duas condições distintas de iluminação, eu tenho que proceder à fotometria em alguma dessas duas condições. Eu não posso proceder nas duas ao mesmo tempo, senão eu não vou ter uma exposição correta nem na área de menor luminosidade e nem na área de maior luminosidade, porque o fotômetro vai ler toda essa quantidade de luz e tirar uma média, e com isso eu vou ter uma exposição incorreta. Então, aluno, você começa a entender que não dá para ganhar dos dois lados.
Se você quer uma parte fotometrada corretamente, certamente a outra vai estar com a fotometria incorreta. E se você quiser esta parte fotometrada corretamente, a outra também vai estar com a fotometria incorreta, porque a câmera não é capaz de resolver duas condições de luz distintas ao mesmo tempo. Porque quando a gente escolhe a velocidade ou a abertura e adequa a velocidade ou a abertura, nós estamos estabelecendo a combinação para uma única condição de luz e não para duas condições de luz. Então a gente sempre vai sacrificar parte da nossa cena quando essa cena contiver duas condições distintas de iluminação. Então, aluno, nós temos que tomar bastante cuidado com a fotometria de luz refletida, pois, como nós já sabemos, ela leva em consideração a taxa de reflectância das tonalidades das cores e as condições de luminosidade da nossa cena. Fotometria de luz incidente. Diferente da fotometria de luz refletida, aluno, que é o fotômetro que mede a luz que reflete do meu assunto, então a fonte de luz ilumina, incide sobre o meu assunto, e esse reflete parte da luz para a câmera, onde está disposto o fotômetro de luz refletida. Na fotometria de luz incidente, nós temos um fotômetro separado da câmera. Nós temos esse tipo de fotômetro. E esse tipo de fotômetro nós levamos até o nosso assunto e apontamos essa redoma branca para a fonte de luz. E dessa forma nós fazemos uma leitura da fonte de luz, da luz que incide no meu assunto e não mais da luz que reflete. Esse tipo de fotometria, apesar de não ser muito prático, porque nós temos que ir até o nosso assunto para realizar a leitura da luz, é uma fotometria bastante precisa. E por que ela é bastante precisa? Por ela não levar em consideração a taxa de reflectância das tonalidades das cores, porque nós estamos medindo de fato a fonte de luz. Então pouco importa se o meu assunto é claro ou se o meu assunto é escuro, porque o fotômetro está sempre medindo a fonte de luz. Então é uma fotometria bastante precisa, mas não é uma fotometria muito prática. Sem contar que um fotômetro de luz incidente custa bastante caro, é um dispositivo, é um equipamento que custa bastante caro. Então, com a fotometria de luz refletida, a gente tem que tomar alguns cuidados, mas ela pode se tornar tão precisa quanto a fotometria de luz incidente. Na fotometria de luz incidente, nós regulamos o ISO no nosso fotômetro e regulamos a velocidade. E o fotômetro vai sempre nos dar a abertura de diafragma correspondente. Ou seja, ele vai ler a quantidade de luz da nossa cena e, em função do ISO e da velocidade pré-ajustados, ele vai nos dar a abertura do diafragma. E com essa combinação, nós podemos montar uma tabelinha, como aquela tabelinha que nós já vimos. E podemos escolher qualquer uma dessas regulagens da tabela e transpor esses dados para a câmera. Nós temos que observar a leitura do fotômetro e transpor os dados para a câmera, ou montar a tabela em função dessa leitura e transportar alguma daquelas combinações lá para a nossa câmera. Modos de operação da câmera. Como nós vimos, aluno, a câmera DSLR ela tem um disco multifuncional, não é um disco de ajustes de velocidade de obturação, como lá na nossa câmera SLR. Esse disco multifuncional, ele possui algumas letras e alguns símbolos. Nós vamos estudar algumas letras, que é o que interessa para a gente. Os símbolos são modos automáticos e a gente não quer modos automáticos porque a gente quer controlar o efeito na nossa fotografia. O efeito de congelar ou borrar e o efeito da profundidade de campo. Nos modos automáticos, a câmera determina sozinha esses efeitos. E isso para a gente não interessa, não é interessante. Vamos ver a letra P. A letra P está praticamente em todas as câmeras. Todas as câmeras com disco multifuncional dispõem da letra P. E ela significa Program ou programa em português. Ele é um modo automático de exposição. Ou seja, a câmera ajusta automaticamente a velocidade de obturação
e a abertura de diafragma em função de uma determinada condição de luminosidade. Vamos pegar como exemplo a nossa tabelinha, aquela tabelinha que a gente já usou anteriormente. Temos a velocidade inicial de 1/125 de segundo e a abertura f8 para determinada condição de luminosidade. Em cima dessa condição inicial, dessa combinação de 125 e f8, nós podemos montar outras combinações. No modo automático, a câmera poderia pegar qualquer uma dessas combinações, porque todas elas levam ao nosso anteparo a mesma quantidade de luz. Então, em termos de exposição, qualquer combinação dessas irá servir. Só que nós não estaremos controlando o efeito, porque a câmera não é capaz de julgar o que a gente quer na nossa fotografia, a parte estética da nossa fotografia. Ela não é capaz de saber se o assunto está se movimentando ou se está estático, ou se a gente quer uma profundidade de campo maior ou menor, e assim por diante. É um modo totalmente automático, onde eu não tenho o controle do efeito. Então, diante disso, é um modo que nós não utilizaremos na nossa vida como fotógrafos profissionais ou como fotógrafos sofisticados. A letra A ou a V, depende da marca do equipamento, ela é um modo semi-automático. Ora, vamos entender que se ela é semi-automático, ela também é semi-manual. Ela tem que ser semi para os dois lados. Ele é um modo onde eu regulo a abertura de diafragma e quando eu estiver procedendo à fotometria, a câmera já regula para mim a velocidade de obturação correspondente em função da condição de luminosidade e do ISO que a gente já pré-ajustou. Então é um modo semiautomático. Eu ajusto o ISO, ajusto a abertura do diafragma em função do efeito da profundidade de campo que eu quero causar na minha imagem, que pode ser menor ou maior, e a câmera automaticamente já ajusta a velocidade. O modo S ou TV, também vai ser diferente essas letras dependendo da marca do equipamento, também é um modo semiautomático, onde eu ajusto a velocidade de obturação e a câmera, quando formos proceder à fotometria, ajusta automaticamente a abertura de diafragma. Então, quando eu estou pensando em congelar ou borrar, eu posso me utilizar do modo S ou TV. E aí eu escolho a velocidade em função do efeito que eu quero causar, que é o de congelar ou borrar, e automaticamente a câmera vai ajustar a abertura correspondente em função do ISO previamente determinado e da nossa condição de luminosidade. A letra M significa que a câmera está no modo manual, ou seja, nós podemos mexer tanto na velocidade de obturação quanto na abertura de diafragma. Nós temos essa flexibilidade, essa possibilidade de atuar nas duas variáveis. Mas quando nós estivermos fazendo a fotometria, o fotômetro vai indicar a exposição para a gente através do gráfico de barrinhas. Então eu escolho uma das variáveis e o fotômetro vai indicar qual é a outra variável através do gráfico. E aí eu vou procedendo o ajuste na outra variável até que o fotômetro aponte para o centro da escala. Então olha que interessante, aluno. Nos modos semiautomáticos eu escolho uma variável, fixo uma das variáveis e o fotômetro já regula automaticamente a outra para mim. No modo manual, eu fixo uma das variáveis e o fotômetro me indica qual é a outra. A outra eu vou ter que proceder o ajuste manualmente. Mas, de qualquer maneira, eu não posso proceder esse ajuste arbitrariamente. Eu tenho que seguir o que o fotômetro está dizendo. Senão eu vou ter uma fotografia superexposta ou subexposta. Então, apesar da gente ter uma flexibilidade de mexer nas duas variáveis, isso pode levar a gente a pensar que a gente pode regular do jeito que a gente quer. E não é verdade. A gente regula uma e segue a indicação do fotômetro para outra variável. Uma frase que eu escuto muito as pessoas dizerem por aí, aluno, é de que o bom fotógrafo utiliza a câmera no modo manual. Eu discordo completamente dessa frase. Para mim, o bom fotógrafo é aquele que escolhe o modo correto no momento correto. E eu vou dar um exemplo disso. Vamos imaginar que a gente vai fotografar
Um carro de corrida. O carro vai cruzar a linha de chegada e eu quero tomar uma fotografia bem nesse instante em que ele vai receber a bandeirada, vai cruzar a linha de chegada. Então, obviamente, eu vou escolher trabalhar com velocidade de obturação. E, obviamente, eu vou colocar na minha câmera, ajustar na minha câmera, uma velocidade de obturação bastante alta, ou um tempo de exposição bastante curto, para que congele o movimento do carro. Se eu colocar isso no modo semiautomático, colocar a minha câmera no modo S ou TV, eu ajusto essa velocidade e quando eu fizer a fotometria e o foco lá onde o carro vai cruzar a linha, quando ele estiver passando eu já posso disparar a câmera, que a câmera vai regular automaticamente a abertura de diafragma em função do ISO pré-estabelecido, em função da velocidade que eu ajustei e em função da condição de luminosidade. Se a câmera estivesse no modo manual, por exemplo, eu teria que regular a velocidade, a mesma velocidade, para fazer o congelamento do carro, lá do meu assunto, e eu teria que ir regulando a abertura do meu diafragma para que correspondesse àquela condição de luz, para que a exposição ficasse correta. E nesse tempo que eu estaria perdendo regulando o diafragma, seria bem provável de que o carro já cruzasse a linha de chegada e eu perdesse a fotografia. Eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, um casamento que eu esteja fazendo ao ar livre, numa chácara, num sítio, por exemplo, onde eu não estou utilizando flash, eu estou utilizando a luz natural, a luz ambiente. Se eu colocar a câmera no modo M, eu escolho uma velocidade relativamente alta para congelar aquela noiva que está vindo em minha direção e eu vou ajustando a abertura de diafragma em função da luminosidade para chegar a uma correta exposição. Mas pode ser que nesse tempo em que eu estou ajustando essas variáveis, a noiva já esteja muito próxima ou até tenha passado por mim e eu perdi de fato a fotografia. Se eu colocar a minha câmera no modo S ou TV, eu escolho a velocidade, eu enquadro a noiva e faço foco e automaticamente a câmera já vai ajustar para mim a abertura do diafragma. Então, os modos semiautomáticos não são modos ruins. Pelo contrário, eles dinamizam, deixam o meu trabalho muito mais dinâmico. Eu ganho muito mais tempo com os modos semiautomáticos. E quando é então que se usa o modo manual? Eu gosto de utilizar o modo manual dentro do estúdio fotográfico, pois, como eu já disse, no estúdio fotográfico nós podemos controlar a quantidade de luz. Então eu posso escolher a velocidade de obturação que eu quiser e posso escolher a abertura de diafragma que eu quiser. Eu tenho o controle absoluto dos dois efeitos, do de congelar e borrar ou de maior e menor profundidade de campo. E aí eu adequo a minha condição de luminosidade em função das variáveis que eu ajustei manualmente. Muito bem, aluno. Você deve se lembrar que lá nas aulas de obturador, diafragma e ISO, eu comentei que na escala matemática nós temos subdivisões de terços de pontos e que isso era para tornar a nossa fotometria mais precisa. Eu vou dar um exemplo prático para que você entenda essa subdivisão de terços de pontos. Vamos supor que nós vamos tomar uma fotografia numa condição de luz externa, sob a luz do sol, por exemplo. Vamos estabelecer a exposição através da fotometria. Então vamos regular a abertura de diafragma e a velocidade de obturação em função dessa condição de luminosidade. Só que momentos antes de eu tomar a fotografia, uma nuvem encobriu parcialmente o sol. E com isso, a condição de luz lá na minha cena foi reduzida. Mas ela pode não ter sido reduzida necessariamente à metade, o que nos levaria a alterar um ponto lá na escala de velocidade de obturação ou a abertura de diafragma. Vamos supor que a quantidade de luz foi reduzida em 10%. Então, eu tendo esses ajustes de terços de pontos, eu posso compensar somente um terço ou 2/3 e dessa maneira eu vou ter uma exposição muito mais precisa do que se eu tivesse que alternar entre um ponto, que levaria à relação de dobro e metade. Então é por isso que essa escala é subdividida em terços de ponto, para tornar a nossa fotometria mais precisa quando a quantidade de luz não dobra ou não é reduzida à metade.
Se, por exemplo, nós tivéssemos subdivisões de décimos de ponto, a fotometria se tornaria ainda mais precisa, mas por enquanto nós temos somente terços de ponto. Muito bem, aluno. Chegamos ao final da parte técnica da nossa aula e essa foi uma aula bastante extensa. Se você ficou com alguma dúvida, reveja novamente o vídeo até que você tire todas as suas dúvidas, porque essa é uma das aulas mais importantes do nosso curso. Terminada essa parte técnica, vamos adentrar então a parte conceitual. Na aula de hoje, estudaremos o fotógrafo Robert Capa. Robert Capa foi um fotógrafo húngaro que nasceu em 1913. Ele foi um dos mais importantes fotógrafos de guerra. Capa fundou juntamente com Henri Cartier-Bresson a agência Magnum. Vamos conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Ainda na parte conceitual, indico o documentário Os Fotógrafos, produzido pela National Geographic. No material de apoio, eu disponibilizo o link para que você assista ao documentário. Indico ainda o livro Exposição Perfeita, do fotógrafo Michael Freeman. Esse livro aborda tudo o que nós vimos na nossa aula de hoje. Ele é publicado pela editora Bookman e você o encontra nas boas livrarias. Deixo ainda o exercício teórico e o exercício prático, dos quais eu farei a correção na próxima aula. Bons estudos e até a próxima!